Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 757, que tem uma estimativa de prêmio de R$300 mil. O concurso passado, 756, conseguimos fazer apenas 5 pontos. Só que o 757, com certeza, será diferente. Rumo aos 14. Jogo 1, Vasco da Gama e Flamengo. O Vasco, jogando fora seu domínio, empatou com o Curitiba em 2-2. Agora recebe o Flamengo. O Flamengo que vem numa ótima vitória diante do meu tricolor. Ganhou de 2-0. O Vasco da Gama ocupa no momento a 6ª colocação no campeonato, com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O Vasco está fazendo o dever de casa. Já o Flamengo vem de uma vitória diante do meu tricolor. Ganhou de 2-0. O Flamengo que vem em terceiro lugar com 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Eu acredito aqui que deve dar Flamengo coluna 2 ou empate, duplo fechado no Flamengo. Jogo 2, Santos e São Paulo. Olha o tricolor aí, o tricolor está perdendo todas, está feio meu tricolor, mas com certeza vai melhorar. O Santos vem de um empate frente ao Atlético Goianiense, jogando lá em Goiânia, empatou em 1-1. O Santos, no momento, ocupa a 5ª colocação no campeonato, com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o São Paulo vem de derrota diante do Flamengo, jogando lá no Rio, perdeu de 2-0. O São Paulo que no momento está na zona de rebaixamento, em 17º, 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O São Paulo tem 6 jogos que não sabe o que é vencer no campeonato. Mas diante do Santos, lá na Vila Belmiro, não vai ser fácil não. Mas pode até surpreender o Santos. Então vamos colocar um duplo aberto aqui. Santos coluna 1 e São Paulo coluna 2. Jogo 3, Corinthians e Ponte Preta. Esse jogo será realizado na Arena do Corinthians. O Corinthians que está embalado no campeonato. No momento, não sabe o que é derrota ainda. Vem numa vitória diante do Botafogo do Rio, de 1-0. Agora recebe a Ponte Preta. A Ponte Preta que foi lá em Santa Catarina, empatou com o Avaí em 0-0. O Corinthians está em primeiro colocado com 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Está invicto o Corinthians no campeonato. Vai receber a Ponte Preta que no momento está em 11º, com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Mas jogando aqui na Arena, acredito que deve dar Corinthians. Corinthians coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, Juventude e Guarani. Esse jogo será realizado no Alfredo Jaconi. No Alfredo Jaconi, o Juventude é muito forte. O Juventude que vem de vitória diante do Goiás de 3-0. Juventude, no momento, está em segundo colocado com 22 pontos, junto com o Guarani. A diferença aí é só de vitória. Está em segundo com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já o Guarani, o Bugre, vem de vitória diante do ABC. Ganhou de 1-0 lá em Natal. Ocupa no momento a primeira colocação com 22 pontos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Mas jogando lá no Alfredo Jaconi, acredito que deve dar Juventude. Juventude coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Boa Esporte e CRB. Este jogo será realizado no Estádio Municipal de Varginha. Jogando lá em Varginha, o Boa Esporte deve vencer essa. O Boa Esporte que vem de uma excelente vitória diante do Internacional. Ganhou do Internacional jogando Beira-Rio de 1-0. Ocupa no momento a 10ª colocação com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o CRB vem de vitória diante do Náutico, jogando no fora do seu domínio, ganhou do Náutico de 1-0.
Ocupa no momento a sexta colocação com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Jogando lá em Varginha, eu acredito que dá Boa Esporte. Boa Esporte coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Internacional e Criciúma. Esse jogo será realizado no Beira-Rio. O Inter, que vem de derrota diante do Boa Esporte, jogando seu domínio, perdeu de 1-0. Ocupa no momento a quinta colocação no campeonato, com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Já o Criciúma vem de um empate diante do Vila Nova, em 0-0. Ocupa no momento a nona colocação do campeonato, com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Eu acredito aqui que deve dar Internacional, mas pode esperar tudo desse jogo. Então vamos fechar um duplo aí. Internacional coluna 1 e empate coluna do meio. Duplo fechado no Inter. Jogo 7, Ipiranga e Botafogo, Série C. Esse jogo será realizado no Colosso da Lagoa. O Ipiranga vem de uma excelente vitória, jogando forte o domínio, ganhou do São Bento de 2-1. Ocupa no momento a segunda colocação no campeonato, com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo vem de um empate diante do Tombense em 0-0. Ocupa no momento a primeira colocação no campeonato, com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. É jogo complicado esse daqui. Então vamos ficar no empate seco, coluna do meio no jogo 7. Jogo 8, Volta Redonda e São Bento. Esse jogo será realizado no Raulino de Oliveira. O Volta Redonda, que vem de uma derrota diante do Tupi de 3-1. Ocupa no momento a quinta colocação no campeonato, com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o São Bento vem de derrota diante do Ipiranga, jogando seu domínio, perdeu de 2-1. Ocupa no momento a terceira colocação no campeonato, com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Jogando Raulino de Oliveira, eu acredito que deve dar Volta Redonda, mas vamos fechar um duplo aqui nesse jogo. Coluna 1, Volta Redonda e empate coluna do meio, duplo fechado no jogo 8. Jogo 9, Atlético Goianiense e Vitória. Esse jogo será realizado no Olímpico, estádio Olímpico. O Atlético vem de um bom empate diante do Santos, jogando seu domínio, empatou em 1-1. Ocupa no momento a última colocação no campeonato, a 20ª, com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Tá mal das pernas o Atlético. Vai receber o Vitória que vem do empate diante do Bahia, o Bavi, empatou em 0-0. O Vitória, que está na zona do rebaixamento, em 18º lugar, 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Está na hora de ganhar uma vitória. Eu acredito que o Vitória pode surpreender o Atlético, mesmo jogando em Goiânia. Então vamos ficar aqui no jogo 9, coluna 2, Vitória seco. Jogo 10, Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro vem de uma excelente vitória, vem de derrota diante do Galo. Perdeu de 3-1 do Galo. Agora recebe o Palmeiras. O Palmeiras que vem de uma vitória diante do Grêmio. O Cruzeiro ocupa no momento a 13ª colocação com 16 pontos no campeonato. 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Palmeiras vem em 4º colocado com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Mas jogando Mineirão, eu acredito no Cruzeiro. Cruzeiro, coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Bragantino e Tupi de Juiz de Fora. Esse jogo será realizado no Bia Bichedi, lá em Bragança. O Bragantino vem mal das pernas no campeonato, ocupa no momento a 9ª colocação no seu grupo aí, com 2 vitórias, 3 empates
e 3 derrotas. O último jogo, o Bragantino perdeu para o Joinville de 2-0. Agora recebe o Tupi. O Tupi que vem muito bem no campeonato. Ocupa no momento a 4ª colocação com 12 pontos. 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O seu último jogo vem de vitória de 3-1 frente ao Volta Redonda. Mas jogando na Bia Bichedi, pode até surpreender o Bragantino, porque o Bragantino é um derruba-lotequeiro. Tem que tomar muito cuidado com esse jogo aí. Ainda mais que é no sábado. Então vamos abrir um duplo aí. Coluna 1, Bragantino, e coluna 2, Tupi. Duplo aberto no jogo 11. Jogo 12. Chapecoense e Atlético Paranaense. A Chapecoense, jogando no Rio, empatou ontem de 3-3 contra o Fluminense. A Chapecoense, que ocupa no momento a 15ª colocação com 14 pontos. 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. A Chape que está sem o técnico, o Mancini foi dispensado da Chape. Agora recebe o Atlético Paranaense, que vem de derrota frente ao Sport. Perdeu de 1-0, jogando fora do seu domínio. O Atlético ocupa no momento a 14ª colocação no campeonato, com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Mas jogando na Arena Condá, eu acredito que deve dar Chapecoense. Chapecoense, coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Botafogo e Atlético Mineiro. Olha o Galo aí, o Galo está de volta. Esse jogo será realizado no Engenhão. O Botafogo, que vem de derrota frente ao Corinthians, perdeu de 1-0. Agora recebe o Galo. O Galo que vem de vitória diante do Cruzeiro de 3-1. O Botafogo, no momento, ocupa a 10ª colocação no campeonato, com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Vai receber o Galo que ocupa no momento a 8ª colocação, com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Jogando no Rio, vai ser um jogo muito complicado, por isso eu vou ficar aqui no jogo 13, empate seco. E para finalizar o concurso, jogo 14, Bahia e Fluminense. O Bahia, que não vence no campeonato, já 6 jogos, que não sabe o que é vitória. O último confronto, diante do Vitória, empatou em 0-0. O Bahia ocupa no momento a 16ª colocação no campeonato, com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Vai receber o Fluminense. O Fluminense ontem empatou com a Chapecoense, jogando seu domínio, empatou em 3-3. Ocupa no momento a 7ª colocação com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Eu acredito aqui que pelo fato do Bahia já estar com 6 jogos que não consegue vencer, jogando seu domínio, eu acredito que vai vencer esta. Coluna 1, Bahia seco no jogo 14. É isso aí, gente. Mais uns palpites formados aí. Agora só não resta esperar e torcer. Vamos que vamos. Rumo aos 14 aí. Quero agradecer a todos os lotequeiros que estão voltando a se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal, deixe seus comentários, seu joinha, participa do canal para a gente sempre estar animado aí para gravar os vídeos para vocês aí. Uma ótima semana e vamos que vamos. Rumo aos 14. Tchau, tchau.